Boa noite, meus queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa habitar sobre você e sobre a sua casa. Amém, queridos? Mais uma vez estamos juntos aí, né, para compartilhar, né, para estudar um pouquinho da palavra de Deus, e para mim é um prazer muito grande, é uma honra ter esse momento para compartilhar da palavra do Senhor com cada um de vocês. Amém? Hoje, queridos, quero te convidar a refletir comigo no livro de 2 Crônicas, no seu capítulo 33, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Manassés tinha 12 anos de idade, começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Aí tá bom, né? Ou seja, no rei Manassés, né? O homem começou a reinar ainda criança, com 12 anos, né? Reinou durante 55 anos, mas a gente vai entender, nós vamos buscar e perceber pela palavra que Deus nos dá, né? Que Manassés, meus amigos, foi um rei terrível. Ok? Foi filho de um rei espetacular, de Ezequias, um camarada que né, revolucionou, né, o reino de Israel na sua época. Era um rei justo, era um rei bom, tá certo? Mas, infelizmente, seu filho Manassés, né, com o falecimento do pai, ele assumiu o trono com 12 anos e não seguiu, né, nas pegadas de seu pai. Tá? Manassés é considerado o rei que mais prejuízo causou ao seu povo, envolvendo sua nação em uma época de escuridão, ao contrário do que fizera seu pai, o rei Ezequias, levando o seu povo. Manassés levou o seu povo à idolatria, levantou altares que não eram do Senhor, né? Ele não só permitia a construção, como incentivava e ele mesmo construía, tá? Andou pelos caminhos da astrologia, né? Consultava os astros e os servia. Incentivou a profanação, edificou altares nos pátios e colocou um ídolo, imagem de escultura, dentro do templo do Senhor. Tá? Ele profanou o templo do Senhor. Paganismo. Fez passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom. Ou seja, Manassés sacrificou filhos, né, em rituais satânicos, né? Ele cometeu esse desatino aí, né, querido? Enquanto os pais, né, que têm, vamos falar assim, um amor paterno, enquanto a gente dá a vida pelo filho, né, a gente se sacrifica até com a própria vida em prol dos nossos filhos, né? Mas nós vamos ver aí o rei Manassés, né, sacrificando seus filhos, e essas crianças eram queimadas vivas, ok, querido? Eram queimadas vivas, é como fosse uma gaiola de aço, né, ou ferro, sei lá, de metal na época, e aquilo descia para dentro de uma fornalha. As crianças não eram mortas, né, antes de serem queimadas dessa maneira, não. Elas eram queimadas vivas, né? Imagina o sofrimento aí dessas crianças, tá? Prostituição, ele era feiticeiro e agoureiro. Tá? Manassés, ele mesmo era feiticeiro e agoureiro. Assassinou inúmeras pessoas inocentes, tá? Inúmeras. Segundo a tradição judaica, tá? Segundo a tradição, ele teria mandado serrar o profeta Isaías ao meio. Tá certo? Aí tá aí só um pequeno rol, né, das coisas, né,
que o rei Manassés, tá? Quando no trono de Israel, né? Ele, ele fez, né? Essas atrocidades todas aí, tá? Ele cometeu essas atrocidades todas aí. Agora uma pergunta, queridos: como uma pessoa que viu o trabalho maravilhoso realizado por seu pai se afasta tanto assim de Deus? Né? Porque ele viu coisas extraordinárias, viu seu pai fazer uma reforma, né? Viu seu pai destruir, né, os locais de adoração que não eram, né, do Senhor. Ele limpou o templo, tá? Restituiu, né, reintroduziu o culto ao Senhor Israel, né, o rei Ezequias, tá certo? Porque já não estava acontecendo, né? Na época do pai dele, ele reintroduziu isso, fez uma reforma maravilhosa. E o homem, né, que viu coisas estrondosas, maravilhosas da parte de Deus, o rei Ezequias, né? Alguma coisa com certeza Manassés viu, queridos. Aí a gente se pergunta, como é que o cara vendo o agir de Deus dessa maneira, né, vai para o lado completamente oposto, né? É, é uma coisa terrível. Que caminho terrível Manassés trilhou, com certeza trazendo grande sofrimento, né? Àqueles que com ele conviviam e a nação o qual ele governava, né? Com certeza. Sofrimento. Imagine a mãe dessas crianças, né? Que foram sacrificadas aí ainda bebês, né? Bebês ainda, muito jovens, né? Nessas gaiolas de metal, de ferro, bronze, sei lá o que era, né? Mãe, querido, que mãe que gostaria de saber de uma situação dessa? Acho que nenhuma, né? E a nação como um todo, ele levou a nação toda, quase toda, né? A se afundar na idolatria, nessa porcariada toda aqui. Queridos, quantos de nós estamos sofrendo por pessoas amadas que estão vivendo na miséria espiritual? Muitas até que conhecem a verdade, mas estão afundadas nas trevas espirituais e nós não vemos solução para essas pessoas. Verdade, né? Porque mesmo na época de Manassés, queridos, havia ali pessoas que temiam ao Senhor, né? Com certeza, né? Talvez alguém da sua própria família. Pessoas que tinham tido a oportunidade de trabalhar com o pai dele, o rei Ezequias, né? No governo ali, na administração do reino, né? Que viam o temor, a lealdade de Ezequias ao Senhor, né? Deveriam ver o filho, né? E às vezes lembrar-se ainda de Manassés, ainda jovem, criança, né? E eles terem amado o jovem Manassés, né? E muito por se tratar do filho do rei Ezequias, mas deviam sofrer demais ao vê-lo assumir o trono e tomando atitudes tão ruins, né? Tendo escolhas tão escuras, tão abomináveis. E isso pode acontecer conosco, viu, querido? Da gente ter pessoas amadas, pessoas queridas, né? Eu falo porque já aconteceu com parentes meus, né? Pessoas que eu tenho muita estima, né? Muito amor, mas a pessoa está trilhando um caminho escuro, né? Trilhava um caminho escuro, mexendo com feitiçaria, com coisas do gênero. A gente sofre, querido. A gente sofre, né? Isso nos causa muito sofrimento, né? E não raras vezes nós pode passar pelos nossos corações que não tem jeito mais, né? Que a pessoa realmente já se perdeu ou irá com certeza se perder, ok? Mas, queridos, por mais difícil que isso seja, qualquer um que esteja enfrentando essa situação, a gente tem que se lembrar que temos que confiar sempre no Senhor. A solução vem dele. A solução vem dele. Nós, com o nosso braço carnal, queridos, podemos muito pouco, com certeza. Mas Deus, com o braço todo-poderoso dele, né, com o braço eterno, né, dele, com o braço forte, com a destra forte do Senhor,
Ele pode fazer qualquer coisa, querido. Então nós temos que confiar. É difícil às vezes? É. Não é fácil não. Mas é possível. Nós temos que confiar, temos que orar, né? E temos que ter esperança, né? No nosso coração, tá? Aí nós vamos ver o que vai acontecer com o rei Manassés. Deus vai permitir uma intervenção, né? Ele vai permitir que haja uma intervenção na vida de Manassés. Através de quê? O Senhor vai permitir que o exército assírio, que já o assolava há algum tempo, venha finalmente a prendê-lo. Ou seja, os assírios que já estavam assolando Manassés, trazendo problema, trazendo pressão, né? Porque estado de guerra, querido, por pior que a pessoa seja, né? Ela se vê pressionada. Não é fácil estar em conflito, né? Não é, o conflito ele gera sim tensão, né? A guerra gera sim tensão, com certeza, né? E Deus usou o próprio inimigo assírio, né? Para, né, disciplinar, né, podemos dizer assim, o rei Manassés. Tá? Os assírios colocaram um gancho em seu nariz e o amarraram com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Ok, queridos? Era um costume assírio, né? Colocava um gancho assim nas narinas do inimigo e ia puxando assim, igual peixe no anzol. Tá? Aquilo já devia, né, causar sofrimento, incômodo, e era uma forma de humilhar, né, o inimigo vencido também, né? Então os assírios vão fazer isso com Manassés aí, vão acorrentá-lo, né, com correntes de bronze, vão colocar o gancho no nariz dele e vão levá-los para a Babilônia, tá? Querido, a gente tem que entender, né, que no caso dessas pessoas que para nós são queridas, né, pessoas que até conhecem a verdade, que se afastaram, estão muito atoladas na escuridão, né? E a gente clamando, e temos que continuar clamando mesmo, temos que buscar de Deus mesmo, mas nós temos que entender que o processo para tirar do lodo, do buraco, pode ser duro, né? Pode ser bastante duro. Mas se a gente entender que é Deus trabalhando, a gente vai passar por essa situação, né, de forma mais tranquila, né? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa está no erro, está na bagunça, afundou demais na escuridão, né? E que Deus está tratando, Deus está buscando, né? Tá usando circunstâncias, né? Muitas vezes muito duras, né? E isso nos incomoda na alma, mas nós temos que entender que é necessário e que Deus está fazendo, está permitindo, está trabalhando daquela maneira, né? Para o bem da própria pessoa, né? Manassés foi para a Babilônia e preso. Ele se viu angustiado. Preso. Ele se viu bastante angustiado. E aí ele vai reconhecer o estado miserável em que ele se encontrava, né? Ele vai reconhecer, né, que as suas atitudes erradas, suas escolhas terríveis, seu orgulho, sua arrogância não levaram a nenhum lugar de honra, a nenhum lugar alto, de destaque. O levaram para o fundo de uma cela, o levaram para o fundo de uma prisão, né? Foi levado para lá acorrentado, com um gancho no nariz, tá? Puxado igual um animal e foi parar no fundo de uma cela. Aí ele vai se quebrantar e vai reconhecer que o Senhor é Deus e vai se voltar para Deus, tá? Manassés vai reconhecer que só o Senhor é Deus. E alguns podem dizer, né? Pastor, mas é tarde demais, né? Igual que o cara vai reconhecer, querido. Antes tarde do que nunca, né? Mas pode não ser tarde demais não, tá? A gente não sabe ainda o que Deus vai fazer na vida da pessoa, então como é que a gente pode afirmar que é tarde demais, né? Mas Manassés reconheceu que o Senhor era Deus, tá? Igual eu falei, alguns de nós podem pensar que é tarde demais, mas vamos ver o que aconteceu, né? Deus se aplacou a sua ira com Manassés, tá? Ele realmente se arrependeu, tá? E quando nós nos arrependemos com sinceridade
Isso mexe com o coração de Deus, porque o Senhor vê sinceridade no arrependimento do ser humano, tá? E Deus vai restituir o trono a Manassés, do fundo da cela, do fundo da cela. Manassés vai voltar para Jerusalém e vai voltar a se assentar no seu trono. Ele podia ver que tudo poderia estar perdido, né? Mas quando reconheceu que Deus é Deus e realmente se humilhou, ele viu a agir de Deus na vida dele, né? Foi reconduzido para Jerusalém, foi reconduzido para o seu trono, né? E vida nova para Manassés, né? Ele vai iniciar uma reforma, ele vai iniciar, não vai acabar, mas ele vai iniciar uma reforma, né? Vai destruir altares idólatras, vai limpar o templo, tá? Vai reedificar o templo, tá? Ele vai começar um novo caminho, né? Iniciou, não terminou, mas pelo menos iniciou, né? E teve restabelecida a sua aliança com Deus, né? Deus é maravilhoso, querido. Ele pode tirar qualquer pessoa que esteja nessa situação, né? Tão afundada na escuridão, tão afundada no pecado. O Senhor pode tirar, né? Nós não podemos decair na fé, nós não podemos decair na esperança. Nós temos que manter a nossa esperança, manter a nossa fé, manter a nossa oração, né? Para aqueles que estão nessa situação, né? Muito terrível, de estarem muito afundados no pecado, na escuridão, fazendo coisas terríveis, escolhas terríveis, né? Mas nós temos que continuar firmes, orando, clamando ao Senhor, porque Deus, quando entra no negócio, ele entra para ganhar. Mudou a história de Manassés lá atrás, pode mudar a história, né, de pessoas hoje, no dia de hoje. O Senhor pode mudar histórias com certeza, né? Que a gente jamais perca a esperança. Ore juntamente comigo, Pai. Nós vimos aí a história de Manassés, Senhor. E muitos podem se perguntar como é que eu mesmo já fiz essa pergunta, Pai, quando me deparei com esse texto pela primeira vez. Como é que um camarada que era tão, fazendo escolhas tão ruins, que era tão ruim, ainda vai reinar durante 55 anos? A resposta, Deus, é que o Senhor sabia que lá na frente Manassés ia trilhar um caminho diferente, que ele não ia se perder, que a alma dele não ia ser lançada no inferno, que para ele havia salvação, havia esperança, Pai. E nós também cremos, Senhor, que para aquelas pessoas que estamos apresentando ao Senhor nessa noite, Pai, eu estou apresentando alguém, Deus. E creio que os irmãos que me ouvem também estão, né? De pessoas que estão afundadas, que estão presas no pecado, mas nós estamos clamando ao Senhor, Pai, que arrebente esses grilhões, Pai. Arrebente, quebra a lança, Senhor, quebra o arco, quebra as correntes, Pai. E haja nessas pessoas, haja na vida dessas pessoas, Pai. Ainda que o processo seja duro, Pai, mas que elas venham a se arrepender e a se voltar para o Senhor em vida nova, Pai, andando na luz do Senhor. Confirma essa nossa oração em nome de Jesus. Amém. Grande beijo para você, tá? Amo todos vocês. Fiquem na paz de Deus.